Então, boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de Meet the Neighbor. É um programa que nós temos convidados, terapeutas e pessoas que têm algo valioso para trazer. É uma iniciativa nova e é o nosso primeiro episódio. E hoje, para este primeiro episódio, decidi convidar um grande amigo meu, Alex Loureira, que é especialista de biofeedback, especialista em gestão do stress fisiológico e não só, que vai nos falar um bocadinho do que é biofeedback, o que é stress que todos nós nos queixamos hoje em dia e que Uhum, de alguma forma parece que tem estado a dominar cada vez mais a sociedade, o nosso dia a dia. Parece que queremos fazer mais e temos cada vez menos recursos e uhum. gostava de dar-te a oportunidade de nos partilhar um bocadinho sobre esse tema. Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado, Bilal, por este convite. Somos amigos, é verdade, há muitos anos, temos crescido juntos e também temos explorado este tema de formas diferentes, não é? Eu de uma forma muito mais técnica, com um equipamento de biofeedback, que basicamente endereça stress fisiológico. Portanto, o objetivo principal do sistema é ajudar o nosso corpo físico a acomodar a perda de função. Ok? Stress fisiológico igual a perda de função fisiológica. Isto é, quando as tuas células se esquecem de fazer as funções básicas, como hidratar, oxigenar, eliminar toxinas, assimilar nutrientes, regenerar tecido, são coisas muito básicas da equação metabólica para nos manter vivos, para manter este corpo físico vivo. Não só queremos perceber o que é que não está a funcionar e o que é que está a funcionar, portanto, o que não está a funcionar são os fatores estressores, como também queremos perceber porque é que deixaram de funcionar, qual é a origem. Uhum. Se pudermos endereçar a origem, conseguimos mitigar os resultados e, portanto, os efeitos de uma forma consistente e permanente. Então, é um equipamento que permite fazer primeiro uma leitura do Hum? estado da pessoa, Exato, perceber quais são as funções que funcionam ou não funcionam, exato, de maneira a poder haver uma correção a seguir, é isso? exatamente. Portanto, em resumo, faz detecção, ou Uhum. seja, avalia, mede aproximadamente 11.000 referências biológicas e nessas vai especificar o que é que o teu corpo está a fazer e o que não está a fazer. O que não está a fazer perdeu função, chama-se fator estressor e, portanto, passa-se à segunda etapa que é a redução de stress. Okay? Daí stress management ou Ok. gestão de stress. Reduzir stress significa treinar o teu corpo para voltar a lembrar, a recordar como é que era aquela função feita originalmente. Como é que assimila nutrientes, como é que elimina toxinas, como é que produz neurotransmissores, como é que regula o sono, como é que regula a função cardíaca e por aí fora. Sendo que, ao longo dos 18 anos de prática que tenho tido com este sistema, fui percebendo a interação entre causas e consequência no corpo físico. Portanto, na verdade, hoje para mim é muito claro, através de uma medição, Uhum. da estatística que tenho, de Então, o que é que resultados. aprendeste ao longo desses anos todos, a Exatamente. nível social, e quais são os fatores mais estressores que nós todos deveríamos ter mais cuidado? Um só. Percepção. Percepção. Ok? Portanto, a nossa percepção é influenciada por vários fatores, vários vetores. Eu sintetizo estes cinco porque são aqueles que encontro mais comumente, mas não esgotam o tema. Personalidade, trauma, ancestralidade, portanto, genética, história da família, história de saúde física, mental, emocional, energética, karma, quer dizer as experiências que são trazidas pela ancestralidade e pela tua própria pessoa nas várias etapas e nas várias vidas que já vieste fazer este planeta. Isto é uma escola de aprendizagem, portanto, nós visitamos esta escola várias vezes. E também condicionamento social e cultural. Ok. Então, o stress que nós subimos e sentimos diariamente pode não ser somente de a escolha no meu estilo de vida. Pode ser também daquilo que eu trago da minha família, ou Exatamente, de vidas passadas, exatamente. ou dos outros fatores que tu acabaste de referir. Exato, portanto, stress é multifatorial e multidimensional, no espaço e no tempo. Ok? Ok. O stress é só um resultado, é uma forma do corpo nos avisar
calma, tens que olhar para o teu sistema e ver se tudo o que estás a viver te interessa. Então, qual é a mensagem principal que o corpo quer dar quando está estressado? Então, é que estou a viver uma coisa que não é suposto, não está alinhado comigo e com os meus valores? Qual é que é? É exatamente isso. O corpo dá sempre um aviso e Uhum. diz: olha, atenção, estás a ser autêntico, estás a respeitar os teus limites, estás a mostrar até onde é que és respeitado e a partir de onde é que deixas de ser respeitado. E ele vai traduzir isso de várias maneiras. Vai fazer gastrites se tu não conseguires digerir a vida, vai fazer ansiedade se tu estiveres sempre a querer conformar com a regra social e tu não pertencer se fores diferente, ok? Portanto, tudo aquilo a que nós resistimos é traduzido fisicamente em perda de função fisiológica, literalmente. Então, em função do tema, alguns órgãos, algumas funções específicas Uhum. vão levar com essa carga, digamos assim, a stress Sim, e vão entrar em falência ou disfunções, porque há um aspecto psicológico, emocional que eu não tenho consciência para mudar, é isso? exatamente. Ou Uhum. seja, onde resistimos, o corpo mostra. Ok. É muito simples, a equação é muito simples. A coisa curiosa é que, em regra, nós socialmente achamos que o nosso plano emocional e o nosso plano mental é volátil. Ou seja, eu acordo de manhã, estou muito contente. Pá, acontece qualquer coisa e fico triste. Uhum. E depois resolvo a coisa e fico contente outra vez. Portanto, as emoções são como as marés, vão e vêm. Para a fisiologia não é assim que acontece, ok? Ok. Nós temos uma região no cérebro chamada hipotálamo que está permanentemente, é uma fábrica, a produzir marcadores químicos chamados neuropéptidos, que vão refletir para o corpo, vão transmitir a informação para o corpo do que é que estás a pensar e o que é que estás a sentir em cada momento. Estejas a dormir ou estejas acordado. Então, essa fábrica comunica de forma química Uhum. com as nossas células em função de o filme que eu estiver a ver, seja ele Exatamente, físico, seja ele nos exatamente, sonhos, é isso? exatamente. E tudo é filtrado pela percepção. Ok? A tua percepção, a nossa percepção é alterada se for condicionada culturalmente, se a nossa personalidade for tímida, se a nossa família tiver aqueles valores X, Y ou Z, por aí fora, ok? Pela nossa história, pelos traumas que vivemos até agora, tudo isso altera a percepção e, portanto, filtra o que autenticamente queres expressar. Isso vai ser traduzido quimicamente no corpo, Uhum. ok? Através de padrões emocionais tóxicos ou bons, antídotos. A alegria é um padrão antídoto, é ótimo. Assim como padrões mentais, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o padrão aditivo, compulsivo, obsessivo, o perfeccionismo. Então, não é só aquilo que me acontece, mas principalmente como é que eu interpreto aquilo que me Exatamente. acontece. Percepção. Então, essa percepção, esse filtro que acabamos por pôr por essas razões Uhum, todas que tu enumeraste, a minha cultura, a minha forma, a minha personalidade, os uhum, meus caras, a minha família, o corpo que eu escolhi vir para a Terra, é uhum. como se eu tivesse óculos cor-de-rosa ao verde e vou filtrar certas Exatamente. coisas Exatamente. e as coisas que eu não consegui filtrar podem ter mais impacto, então, nessa fábrica que tu acabaste de falar. Exatamente. No equilíbrio deste maravilhoso sistema, ecossistema que se chama corpo humano, Uhum. para mim, a dimensão física da existência engloba a nossa psique. Vem estes 5 vetores de conteúdo e de filtro, não é? Que nós falamos até agora. Portanto, nós estamos sempre a ser filtrados por esses vetores. Então, o trabalho que se faz na gestão de stress é desconstruir os filtros. Uhum. Portanto, é ler o que é que o corpo está a indicar, que são os fatores mais prementes de resolver, as áreas mais prementes, e depois ir lá e resolver, tanto a nível da conversa, da desconstrução da percepção equivocada em face do que o corpo está a refletir. Portanto, é sempre em face da medição. Eu não invento nada, ok? Eu sou um gajo da engenharia, portanto, é medição e reflexão a partir da medição. Portanto, não invento nada, nem suponho nada, ok? E a partir daí nós identificamos as áreas. Imagina que a área fundamental é
ajudar o teu corpo a desintoxicar a química tóxica emocional Uhum. e, portanto, nós vamos ler os padrões emocionais que estão presentes, que podem ser tristeza, desgosto, raiva, etc. Muito comum raiva, e vamos ajudar o corpo a desintoxicar essa química, reconhecendo que essas moléculas são tóxicas. O corpo está desenhado para eliminar aquilo que é tóxico. Ele só não faz quando não sabe. Claro. Então, aí na tua experiência de 18 anos, quais são os padrões que tu sentes que são mais comuns de acontecer nas pessoas que te procuram? O padrão emocional mais comum é raiva suprimida, Raiva sobre mim. porque a pessoa não consegue expressar-se autenticamente, então, e a raiva não é sancionada Uhum. socialmente, portanto, Uhum. ela é suprimida e é transformada noutras coisas, em agradar os outros Uhum. e, portanto, não expressar as suas necessidades, permitir que se ultrapassem os nossos limites e, portanto, estar sempre em sacrifício. E em geral, essa emoção suprimida, essa raiva não expressa ou não enfrentada, qual é que é a consequência? A consequência física direta são duas. Primeiro impacto de uma emoção, um padrão emocional tóxico, qualquer que seja, é sobre a hidratação do corpo, ok? Sobre A hidratação, ou seja, diminui a hidratação. diminuir. Diminui imediatamente a hidratação em virtude de uma alteração da forma da molécula de água. É muito técnico isto, Ok. ok? Portanto, imagina, raiva, quando encontra uma molécula de água, altera a forma da molécula. Qualquer coisa para entrar na célula tem que ter duas características. Primeiro, a composição química correta. Segundo, a forma no espaço, correto? Como eu dizia, é sobre a hidratação, diminui a hidratação. Tu podes beber 5 litros de água. Se tiveres muita química emocional tóxica, a água não entra na célula e nós medimos água intracelular. Tu estás a dizer que era preciso dois fatores para a água entrar na célula. Exatamente. O primeiro, a composição química correta. O segundo, a forma no espaço correta, que se chama estereoquímica. Ok. É como é que a molécula se dispõe no espaço. Ok? A molécula de água é OH2, é tipo gota. Tá? Quando encontra raiva, por exemplo, estes Hs aumentam a distância intratómica e esta água transforma-se num disco. Para a Entendi. tua membrana celular não é água. É H2O, mas não é água. Então ela não consegue Não consegue assimilar. hidratar, não consegue assimilar. Está bem? Então a consequência é de hidratação, a raiva, primeiro impacto Primeiro numa esmagação. impacto, hidratação. Segundo impacto, células, tecidos, órgãos e sistemas onde essa química se vai acumular caso não seja eliminada. A raiva acumula-se no fígado. E, portanto, tu podes ter uma esteatose ou fígado gordo, ou podes ter mesmo uma cirrose, se tiveres 50 anos com raiva suprimida, meu amigo. Porque essa química está toda lá. Então, mais ou para além da alimentação, do nosso estilo de vida, quer dizer, os nossos pensamentos acabam por fazer parte do nosso estilo de vida Com certeza. e isso, a forma como cuidamos da nossa própria água interna, qual é que é a Exatamente. emanação que nós damos às nossas células, terá um impacto mais ou menos grande sobre os nossos órgãos, é isso? Sim, 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 sim. Qualquer padrão emocional que seja tóxico tem estes dois impactos. Hidratação em primeiro lugar, que é geral, Uhum. e depois o órgão, a célula, o tecido ao sistema, onde tendencialmente essa química se vai acumular. As medicinas não convencionais têm órgãos específicos onde já postulam há milhares de anos que se vão acumular estas emoções, nas quais a raiva acumula-se no fígado, a tristeza e o desgosto nos pulmões, a angústia e por aí fora. Ok. Portanto, há sempre tecidos-alvo preferenciais para emoções básicas. E depois há multidimensionalidade, construção e sobreposição de emoções secundárias, vamos dizer Então, assim. além do trabalho que fazes com o teu equipamento, qual seria as dicas, as ferramentas que a pessoa devia ter mais cuidado, ou os conselhos que tens estado a passar? Raiva reprimida, já falaste, hidratação, impacto sobre o órgão, neste caso o fígado, mas então, para uma pessoa que está a nos ouvir, o que é que ela poderia fazer? Qual é que era a prioridade dela para evitar que haja esse desequilíbrio interno? Essa é uma pergunta do 1 milhão de dólares, meu amigo. Na minha experiência, é ficarmos curiosos e sermos autênticos e queremos tocar as nossas dores e queremos saber, tenho raiva suprimida, ok? E então a partir daí o corpo já consegue libertar porque tu estás a reconhecer que tens esse padrão Então, estar disponível disponível. para apreciar que se calhar aquilo que estou a ver, aquilo que Uhum. estou a
a vivenciar o meu mundo não corresponde bem à realidade, Exatamente. mas está com esses óculos, cada um calibrado com Estou a com a sua percepção história. alterada. Como eu Exatamente. costumo dizer na brincadeira, estou em ácido. Estou a Yeah. fazer uma viagem de ácido e não estou a perceber. Ok. Ok? Estou com a percepção alterada, está bem? E estou completamente convencido disso. Eu não tenho raiva. 90% das pessoas que chegam lá e que nós lemos raiva no sistema dizem: Não, mas eu não tenho raiva. Uhum. E eu pergunto à pessoa: Então, mas não se zanga consigo? Ai, zango, pronto. Então tem raiva. A raiva é indiferente ser Uhum. em Da relação ao outra outro, pessoa. em relação a nós, e em regra ela parte de nós, da relação connosco próprios. Então, as emoções mais reprimidas têm mais a ver com a nossa relação connosco Connosco do que, próprios. porque o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, a Exatamente. minha avó. Depois é um ping-pong, é uma Ok. projeção, ok? Mas elas começam em nós próprios, ok? E em regra tem a ver com a nossa história de infância, não é? Será que nós vivemos num ecossistema familiar em que pudéssemos expressar as nossas emoções, as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, Uhum. ou não podíamos e, portanto, tivemos que suprimir? Então nós começamos a aprender isso, não é? E fica uma ferramenta que usamos para o resto da vida, em total anestesia, portanto, não sabemos. Então, quando lemos com o sistema, na verdade, estamos a dar uma oportunidade ao corpo de nos relatar a sua experiência. Este elemento inteligente da nossa existência no plano físico. Então, e quando percebemos, ok, sim senhor, tenho raiva, sim senhor, eu percebo que a forma como eu olho para o mundo não corresponde à realidade, mas como responde a essa viagem interna, esses filtros que eu tenho, Hum? qual é que é a melhor forma para eu poder, aos poucos, me libertar disso? Duas coisas, vamos ser práticos, ok? Uhum. Eu sou um gajo prático, como tu. Então, primeira coisa, temos que desintoxicar o fígado. Ok. Portanto, todos os suplementos que existirem que possam aliviar essa química toda que está no fígado, vai libertar espaço para que o fígado possa fazer a sua função fisiológica e para que ele possa cumprir a sua função emocional, que é motivar-te, dar-te vitalidade, Hum. fazer-te ter coragem na vida, estás a ver? Não é? Então, ter mau fígado, ou problemas de fígado, ou fígado de gordo, a consequência direta será perder motivação, Exatamente, alimentar mais emoções negativas, neste caso a exatamente. raiva, Perda de e coragem, não ter aquela capacidade de ter coragem, ter exatamente. força De de viver. Ok. enfrentar as dificuldades da vida. Não é? Hum. Estamos sempre a partir de um ponto de fraqueza, não é? Então, primeiro ponto, desintoxicar o nosso fígado. Segundo ponto, Exatamente. estás a dizer. Segundo ponto é trabalhar nesta percepção, sobretudo o acolher a necessidade de lidarmos com aquilo que é mais escuro e que não gostamos em nós. Não queremos tocar essa piscina, Uhum. não é? Eu, raiva, não, não, eu sou boa pessoa. Então é abrir o armário dos monstrinhos que tivemos lá a Exatamente, pôr, as nossas exatamente. raivas. E saber que é possível fazer isso em segurança, que foi uma coisa que não experienciámos em regra na nossa infância, ok? Uhum. E, portanto, a pessoa depois escolhe as ferramentas que pode usar para fazer esse trabalho acompanhado. É quase sempre difícil fazermos sozinhos, porque não conseguimos ver todo o espectro do que está envolvido em nós próprios. Uhum. Eu não vejo as minhas costas, tens Claro. que ser tu a dizer-me: Olha, tens as costas sujas, queres tirar a camisa? Estás a ver? Porque eu não Uhum. vejo. Portanto, nós precisamos trabalhar em conjunto e para isso precisamos de estar dispostos a mostrar a sujidade no armário, Uhum. que é uma coisa que socialmente não é sancionada também, antes pelo contrário, não é? Então, querer fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de encarar a nossa sombra, de encarar os nossos medos, de encarar as nossas raivas, Uhum. permite, no fundo, libertar essas percepções que nós temos Exatamente, para podermos ver a vida de uma forma mais clara e exatamente. vivê-la de forma mais plena. Exatamente, ou seja, todo o teu potencial autêntico pode ser expresso se as lentes não estiverem a fazer força e a resistir àquilo que é a tua expressão natural, não é? Pá, se tu fores um bailarino de hip hop e Uhum. estiveres a ser médico, não vai correr bem. Pois. Ao fim da vida tens uma doença degenerativa. Uhum. Eu estou a dar um exemplo radical, ok? Mas Mas basicamente a acontece. tua ideia é temos de estar a viver alinhado com o nosso propósito, mas para poder chegar a esse propósito temos que tirar essas As lentes. camadas, as lentes. Temos que ficar mais curiosos com quem é que somos autenticamente, podemos chamar propósito ou outra coisa qualquer, do que todas as regras e imposições para conformarmos com alguma coisa que socialmente é aceitável.
vamos pôr assim, ok? Portanto, tenho que ficar mais curioso com a aventura do que com Ao a agradável. a normose, como nós dizemos, Uhum. ok? É mais isso. Super interessante. E a metáfora para mim é estar disposto a explorar como um foguetão que faz lift-off, portanto, que tem que vencer a gravidade, a força da gravidade da Terra, para poder ir explorar. Uhum. Portanto, nós temos que fazer esse lift-off connosco próprios. Largar essas camadas permite-nos Exatamente, ascender a nossa exatamente. consciência e subir essa. Sim. Super interessante. Essa é a minha, é a experiência do trabalho que tenho tido. Agora, é super útil fazer. Já Uhum. vi em 18 anos muitas pessoas a tirarem essas camadas e a libertarem-se e a tornarem a sua vida muito diferente. Há sempre testes. E tens alguma história que possas partilhar sobre alguém que tenha feito essa viagem contigo e como é que ela estava, qual é que eram as dificuldades dela e, no fundo, o facto de ter acreditado em si, em ti, no teu trabalho, conseguir Olha, essa a satisfação. história que mais me marcou em todo este percurso, e eu obviamente não vou dizer nomes por respeito à pessoa, ah, foi a história de uma jovem, tinha, quando começámos a trabalhar, creio que ela tinha ou 18 ou 17, já não me lembro. E estava num estado mesmo muito catastrófico. Não saía de casa, não conseguia escrever, mal conseguia falar, estava fechada no quarto, não conseguia estudar, muito menos, não conseguia socializar. E a mãe, Uhum. já não me lembro como é que chegou até mim, a mãe trouxe-a e naquele estado eu disse-lhe, olha, para nós fazermos um trabalho com a sua filha que possa ter algum resultado, nós precisamos de muita persistência, muita consistência. Ela tem que vir cá todas as semanas e, portanto, se estiver disposta a fazer isso, vamos até onde conseguirmos resultados. E aquela mãe conseguiu tirar a filha de casa e trazê-la todas as semanas e durante 9 meses não houve nenhum resultado. Zero. Portanto, ela chegava como um zombie, saía como um zombie. 9 meses. Ao final de 9 meses, um dia ela acordou e disse à mãe: Mãe, quero me inscrever para a faculdade. Assim, aparentemente do nada. Mas não foi do nada, foi porque a limpeza daquela toxicidade toda foi acontecendo, demorou 9 meses até Uhum. haver espaço para algo de novo. Hoje, essa pessoa é médica de medicina tradicional chinesa Oh, e está a fazer aquilo que era o seu desejo de ajudar o mundo e curar. Portanto, essa para mim é a história mais marcante. incrível que já aconteceu e que é fruto de persistência, de amor daquela mãe que trouxe a filha e do meu lado o teste foi continuar, Uhum. sem resultados, continuar, continuar, continuar por um ato de pura fé, não Uhum. religiosa, mas fé, ok? É a história mais assim relevante que me lembro. Obrigado. E depois há outras assim que aparentemente parecem ter menos impacto, mas que fazem muita diferença nas famílias. Trabalhar com crianças hiperativas ou com crianças muito deprimidas e ver a família prosperar, sabes? É assim. Eu não faço o meu trabalho depender de resultados, porque os resultados não são meus, Uhum. né? São da pessoa. Mas, obviamente, como um ser humano, fico muito feliz quando vejo outro ser humano prosperar. É muito simples. Interessante. Yeah. Alex, queres partilhar mais alguma mensagem com o mundo sobre o que é que tu achas que o mundo precisaria mais de maneira a poder viver com menos stress? Sim, eu diria aquela metáfora da aventura, sabes, de termos vontade de ir de foguetão para nós próprios e sairmos das limitações. Portanto, termos vontade de observar o que é que nos está a limitar e ter vontade de fazer alguma coisa em relação a isso. Começar por um pequenino passinho, não importa. Às vezes o pequeno primeiro passo é só ahm, dormir um pouquinho mais cedo, ou não comer tarde, ok? Ou ter meia hora por dia em que não se faz absolutamente nada e não sentimos culpa com isso. Coisas pequenas, começar com pequenos passos e persistir. São pequenos momentos do teu cuidado de maneira a Sim, poder restabelecer essa ligação connosco exato. e podermos avançar com uma vida. Segunda dica, não ter medo do medo.
Não ter medo do medo. Está bem? Nós, quando temos medo, a primeira coisa que fazemos é encolher-nos e Uhum. ficarmos estressados, ansiosos e queremos logo resolver aquilo e sair da situação. Aguentar o medo e ver o que é que ele nos está a trazer de aprendizagem é um desafio fantástico, porque na verdade depois permite-nos ver os filtros. Portanto, não ter medo do medo. Então, o medo é o nosso amigo que nos É permite o amigo mostrar escondido. o amigo escondido. Exatamente. Ok. Mas é precioso se o virmos de outra maneira, não é? Portanto, mudar a percepção. Que o medo ajude-nos a fazer essa mudança de Exatamente. percepção. Exatamente. Ok. Eu posso sempre perguntar o que é que isto. Estou numa situação que só quero fugir dela, é desagradável. Eu posso ainda perguntar o que é que eu tenho para aprender aqui. A pergunta traz respostas. Se não perguntarmos, zero, não acontece nada. Muito obrigado, Alex, pelo teu Eu tempo é que e pela tua agradeço. presença. E Gratidão. se as pessoas Obrigado a todos. gostariam de procurar onde é que eles podem ir, onde é que eles podem seguir, onde é que dás atendimento, Eu trabalho na Casa do Ser, que é no Campo Pequeno, em Lisboa, e podem ver a página na net e lá tem como marcar se quiserem fazer uma sessão de biofeedback ou até uma conversa. boa, Também faço isso. conversas, Conversas conscientes. conversas conscientes. Parece bem. Tá bem? Obrigadíssimo. Um grande beijo. Grato.